Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo trazendo a história dos etruscos, esse povo que viveu também na Península Itálica e que trouxe grandes contribuições para a formação cultural da Itália da Antiguidade. Vamos conhecer a origem deles, que está muito ligada a uma cultura que nós vamos conhecer mais a respeito dela. Vamos ver como era a sua formação na sociedade, como era o governo, como é que eles viviam, a questão do comércio e também vamos ver o que aconteceu com os etruscos para que eles tivessem um fim. Vai ter muita coisa para a gente ver nesse vídeo. Bom, minha voz está meio diferente, meio estranha aqui, estou meio falando um ritmo mais lento, porque eu estou me recuperando ainda de uma gripe, então estou fazendo esse vídeo para vocês não ficarem 2 semanas sem conteúdo, beleza? Então vamos na calma, na fé e na força. Bom, então antes de começar, claro, como sempre, peço a vocês que não estão apoiando o like, compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem é novo aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e Idade Média. Então dá uma conferida lá na minha videoteca, em várias playlists ali com todos esses temas, todos organizados. Também me sigam nas minhas redes sociais. Os links estão aí embaixo, tanto Facebook como Instagram, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados. Quem quiser também dar um apoio ao canal, se tornar membro do nosso acampamento Zelota, é só clicar no botão que tem embaixo da tela, torne-se membro, ou no link que está na descrição. Vocês vão ter acesso aí a conteúdos exclusivos, que são postados apenas lá no canal, vídeos que eu faço só para lá. Ou também, quem quiser preferir mandar um valeu, é só clicar nesses 3 pontinhos que tem aí embaixo da tela no canto inferior direito, beleza? Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, então vamos ver aqui a história dos etruscos. Bom, com relação à origem, a questão é que esse povo, ele, diferente dos latinos que nós vimos no último vídeo, eles não vieram de outra região, basicamente eles já eram de lá mesmo, da Península Itálica. Então eles vão viver a princípio dentro de uma cultura, chamada de Vila Nova. Essa cultura é uma cultura que surgiu por volta de 1000 a.C. e foi durante a Idade do Ferro, não só na Itália, mas também na Europa Central. E essa cultura era a mesma de outros povos que também viviam na Itália. Ela vai ser a base para a formação cultural dos etruscos. A gente vai encontrar alguma semelhança com a cultura dos latinos. Mas no caso dos etruscos, eles vão seguir por outros caminhos. Bom, com relação a essa cultura, ela também vai ser ligada em alguns ritos a uma outra cultura ainda mais antiga do que ela, que é conhecida como a cultura dos campos de urnas. Essa cultura ela surgiu até antes do estabelecimento dos povos celtas na Península Itálica, e ela tinha como prática de incinerar os falecidos. E essas cinzas eram depositadas em um tipo de urna e depois enterrada em um campo. Então por isso que ela tem esse nome aí de cultura dos campos de urnas. Isso é bem semelhante, né, como a gente viu lá no vídeo dos latinos. E também tinha a questão dos cavalos, que eram importantes para os etruscos. Com relação a mais algumas coisas da cultura dos etruscos, eles viviam da natureza, né? No caso, para construir suas casas, eles utilizavam os recursos que a natureza dava para eles. Então, para fazer as paredes das suas cabanas, que também não era nada diferente das que os os latinos faziam, era aquelas paredes feitas com pedaços de madeira, com terra, com barro, no caso argila, que chamam de pau a pique. E no caso do telhado dessas cabanas que eles faziam, também era feita com palha e tinham postes de madeira que faziam a sustentação desse teto. Então a gente tem essa similaridade aí entre esses dois povos, pelo menos nessa parte inicial aqui dos etruscos. Bom, os etruscos eles viviam também basicamente da agricultura. Eles também trabalhavam o bronze e comercializavam com outros povos que também viviam nessas regiões que tinham a mesma cultura, cultura Vila Nova. Bom, não existe um registro com relação a combates entre os etruscos e esses outros povos que também tinham essa mesma cultura. Mas o que aconteceu é que com o decorrer do tempo, quando a gente chega no ano de 750 a.C.,
é que todos esses povos que viviam nessa cultura Vila Nova são locais onde vão surgir as cidades etruscas. Então, por isso que eu mencionei essa questão aí de guerras entre esses povos, mas isso acabou não acontecendo. E os etruscos vão se tornar ali o povo mais bem sucedido da parte ocidental do Mediterrâneo, nessa época aí da história. Bom, com relação à Etrúria, a Etrúria era obviamente a região onde os etruscos viviam. E os etruscos, eles não viviam como uma unidade, mas sim eles se dividiam em cidades-estados. Então essas cidades-estados, elas eram independentes. Cada uma tinha seu próprio governante. E a única ligação que as cidades tinham era pelos fatores da questão da cultura, da língua, que era a língua comum que eles falavam, e da religião. E eles viviam nessa região que era a Etrúria, e a Etrúria ela pegava ali na parte sul da Etrúria, ficava onde tinha o rio Tibre, e no norte da Etrúria ficava no vale do rio Pó. Essas cidades elas vão se desenvolver de forma independente, tanto na manufatura, também na arte, arquitetura, no governo. E essas mudanças elas vão acontecer de formas diferentes, no caso em momentos diferentes. Mas por que isso? Porque existiam as cidades que eram costeiras, né, como vocês já observaram no mapa, e outras cidades ficavam mais no interior. Então essas cidades que eram mais costeiras, elas vão ter contatos com outros povos, né? No caso do comércio que eles vão fazer, principalmente ali com gregos, fenícios, povos que andavam por ali. E eles vão assimilar essa cultura desses outros povos, que falam um pouco mais à frente sobre isso novamente, e então elas se desenvolviam mais rápido. Já as cidades interioranas, elas vão acabar assimilando essa cultura por meio das cidades que ficavam na costa, no litoral no caso. Então elas vão se desenvolver um pouco depois, vai ter certo atraso. Mas cada uma dessas cidades elas vão ter uma certa particularidade com relação à sua cultura. Vão ter um elemento ou outro ali que vai diferenciar uma cidade da outra. Mas essa questão do desenvolvimento vai ter isso, mas cada um vai ter seu estilo. Já com relação à questão a princípio da economia, os etruscos eles vão viver da terra mesmo, de terras férteis. Eles vão confeccionar ali ferramentas de metal para fazer ali seus plantios. E existiam recursos minerais também que eram extraídos por eles, faziam parte também do comércio que eles faziam, que era, além do ferro, também tinha ouro e prata. E eles utilizavam ali para a fabricação, né, esse metal, para a fabricação de suas ferramentas de metal. E uma outra coisa que era também uma produção dos etruscos era a cerâmica, é uma cerâmica bem específica que também vou voltar a tocar nesse assunto mais na frente. Então havia uma rede comercial que ligava essas cidades etruscas com as outras tribos que viviam nas outras partes da Península Itálica, no caso mais especificamente as tribos que ficavam no norte e as outras tribos que viviam mais na parte dos Alpes. Assim como outras nações, como eu mencionei agora há pouco, no caso os fenícios, os gregos e até povos do Oriente Próximo, né? Todos utilizavam ali o Mediterrâneo oriental, ocidental, para navegar e fazer comércio. Os etruscos, no caso, eles importavam coisas desses povos, como no caso escravos, matérias-primas, produtos manufaturados como a cerâmica grega. Já no caso eles exportavam o ferro, que era muito abundante no território da Etrúria, assim como o buchero, que essa era uma cerâmica específica dos etruscos, era uma cerâmica cinza escura, brilhante e preta, né, que era produzida por eles. E eles faziam várias coisas com essa cerâmica. Além de alimentos, também como vinhos, azeite, grãos e pinhões, que eram o que eles também exportavam. Bom, já com relação ao governo e à sociedade, como eu mencionei anteriormente, as cidades etruscas, cidades-estados, elas eram independentes. Mas por um momento houve um regime de monarquia. E depois esse regime ele acaba e vamos ter ali um sistema que vai ser mudado para um tipo de oligarquia, que aí supervisionava e dominava ali os cargos públicos
e também vamos ter ali uma assembleia de cidadãos. Bom, não existe assim, a única evidência dessa ligação das cidades no fator político seria uma reunião anual que acontecia entre os anciões dessas cidades, mas esses encontros, até usei o termo político, mas na verdade não tinha nada de política, era mais por uma questão religiosa, era mais por um encontro religioso que acontecia em um santuário chamado de Fanum Voltumani, onde é localização dela é desconhecida desse santuário, mas é possível que ficasse próximo à cidade etrusca de Orvieto. Bom, também aconteciam algumas desavenças entre essas cidades, né? Existiam algumas disputas entre eles ali, né? De alguns combates, mas nada muito sério. Bom, com relação à sociedade etrusca, ela era formada basicamente por homens, mulheres, estrangeiros e também os escravos. Seguindo aí, os homens, eles dominavam a questão da posição de cargos públicos, também postos ali, posições na religião e na política. E pertencer a um determinado clã era mais importante do que em qual cidade esses cidadãos viviam. Já as mulheres, elas tinham muito mais liberdade do que as mulheres de outras civilizações daquela época. E quando elas tinham um direito, por exemplo, da herança, né, de ter a propriedade. Apesar de que elas não podiam, obviamente, ter ali um cargo público ou participar das cerimônias religiosas. E falando sobre a religião etrusca, bom, como é de se imaginar, os etruscos eles eram politeístas, eles cultuavam vários deuses, cada deus era relacionado a alguma coisa. Bom, esse panteão que era bem diferente do que a gente já viu até aqui, ele tinha uma principal divindade chamada Tim. Esse deus ele era um deus interessante, que apesar dele ser a principal divindade desse panteão, ele não tinha nenhuma uma coisa atribuída a ele. Ele parece que ele tinha uma situação que era o seguinte: ele não se interessava, não se preocupava com a vida mundana dos homens, ou dos humanos no caso. Então é interessante que a principal divindade não tenha nenhuma função. Mas enfim, seguindo aqui, as outras divindades que existiam nesse panteão era Tanur, que era a deusa do nascimento, tinha Aita, que era o deus do submundo, e o Sil, que era o deus do sol. Uma divindade nacional, que era adorada ali por todos os povos etruscos, por todas as cidades e estados, era Velta, que era uma divindade que estava ligada à vegetação. Bom, outras figuras menores, como por exemplo Vante, né, que eram mensageiras do mundo além-vida. Existe até uma certa semelhança com outras culturas aí, né? Bom, havia, não quero me precipitar, mas talvez com as Valquírias, quem sabe. Bom, também haviam ali heróis que eram importados, como o caso de Hércules, né, trazido ali pelos gregos, mas ele teve seu nome alterado e ele foi adaptado ali também ao panteão dos deuses etruscos. Bom, as principais características dos etruscos eram os augúrios, né? Os augúrios era a leitura de presságios. Isso também foi muito característica da cultura grega, né? De ver um pássaro voando, um grupo de pássaros voando, eles tinham uma interpretação daquilo ali, a questão de fenômenos climáticos como relâmpagos. Então cada um desses fatores tinha um significado para eles. E também tinha a aruspícia, que era um exame feito ali com entranhas de animais, né, principalmente o fígado, e os etruscos eles pegavam aquele fígado. Isso foi assimilado pelos romanos também, quando os romanos eram pagãos, de pegar aquele fígado e olhar e ver se quando o fígado ele era saudável, significava que coisas boas aconteceriam. No caso, os romanos faziam muito isso antes de um combate. E aí os etruscos eles tinham essa questão de ter uma grande preocupação com o destino deles. Os etruscos eles eram muito devotados ali à sua religião. E segundo o historiador romano Tito Livio, que já é um historiador um dos mais conhecidos ali no fim da República, nesse império,
ele considera que os etruscos talvez eram o povo mais devotado ali aos ritos religiosos entre todos os povos da antiguidade. Pois existia uma questão que era conhecida como a disciplina etrusca. O que seria isso? Essa disciplina ela ditava quando certas cerimônias deveriam ser realizadas, e ela revelava o significado de sinais e também de presságios. Outra questão é que as cerimônias elas aconteciam com sacrifício de animais, tinha dança, tinha música, só que elas aconteciam fora dos templos, né, desses deuses específicos. As pessoas deixavam as oferendas dentro desses templos para uma divindade, para agradecer a alguma coisa que elas conseguiram conquistar, né, depois de pedir essa divindade, ou no caso para quem quisesse pedir alguma coisa, né, com a esperança de ter algum desejo realizado no futuro. E essas oferendas geralmente eram alimentos, né, que eram colocados em um vaso de cerâmica, ou também poderia ser uma estátua de bronze, que poderia ter tanto a forma de uma pessoa como também de um animal. Bom, os etruscos também utilizavam um amuleto, e era muito comum nas crianças utilizarem esse amuleto. Esse amuleto tinha como objetivo afastar maus espíritos e também a má sorte. Os etruscos, eles, assim como os egípcios, eles acreditavam na vida depois da vida. Então eles tinham ali essa crença que acaba sendo também importada ali de outros povos. Então eles faziam túmulos onde eles guardavam ali as pessoas que faleciam. A gente já tem aí uma questão da evolução cultural deles. Bom, nesses túmulos haviam pinturas, e essas pinturas elas indicavam que havia uma cerimônia. Eram cerimônias que eram realizadas pela família, e havia ali um grande banquete, né? Nessa cerimônia existia música, dança, jogos. Então isso era encontrado nesses túmulos, mas não em todos, né, que eu vou falar novamente mais à frente, na parte da arquitetura. Bom, os templos, eles a princípio foram feitos de forma mais simples, né? Tínhamos ali o tijolo de barro seco e também postes de madeira e o telhado de galho seco. Aí por volta de 600 a.C., esses templos vão evoluir e passaram a ser construídos com pedras e colunas. Cada cidade ela podia ter apenas 3 templos. Isso aí fazia aquela questão seguindo ali a disciplina etrusca, né, dentro daquele termo da religião dos etruscos. E esses templos eles foram ficando mais parecidos com os templos gregos, mas eles tinham algumas diferenças na sua construção com relação a esses templos gregos, que eram as colunas, que eram diferentes das colunas dos gregos. E também existiam cômodos dentro desses templos, colocavam de 3 a 4 cômodos, já enquanto os templos gregos ele era um único cômodo que tinha dentro dele. Bom, com relação às práticas funerárias, como eu já mencionei, a princípio nós tínhamos a cremação, depois passou a ter o sepultamento. E aí tinham túmulos, né, que eram construídos, ou tumbas, né, para ficar mais correto, eram construídas e elas eram feitas de forma circular. A maior delas chegou a ter 40 metros de diâmetro. E lá era como se fosse, digamos que um mausoléu, né, nos tempos de hoje, e que várias gerações de uma família, pessoas que faleciam, eram colocadas ali. Então dentro desses túmulos tinham bancos que eram construídos para depositar os corpos em cima desses bancos aí, certo? Então a questão das pinturas, como eu estava dizendo, né, que vai ser esse maior legado da arte dos etruscos, que era praticamente feita naquele modo de arte que são os afrescos, né, que era um tipo de gesso molhado, e a pintura era feita em cima desse gesso. Mas apenas 2% dos túmulos etruscos que foram encontrados é que tinham essas pinturas. Então, obviamente, a gente já remete à questão de serem cidadãos que faziam parte de uma elite na sociedade dos etruscos. E aquilo era muito luxo. E essas pinturas é que representavam o que a gente sabe a respeito dos etruscos, né? Que era esse cotidiano deles. E o túmulo mais antigo
ele é datado do século IV a.C. e representando as coisas que eu já mencionei, no caso a dança, música, esportes, banquetes, e algumas até representavam batalhas. Essas pinturas é que dão uma noção dos hábitos alimentares dos etruscos, as roupas que eles vestiam e também a sociedade. Um exemplo sobre como funcionava a sociedade, baseado nas pinturas desses túmulos ou tumbas, era a questão da mulher. A mulher, quando ela fazia parte ali de um banquete, ela tinha um status social igual ao do marido, que era uma coisa considerada igualitária. Não era muito comum você ver mulheres assim em banquetes. Bom, a cerâmica era um dos principais elementos ali da cultura dos etruscos, como eu já mencionei o bucero, que a partir do século VII a.C. Era uma cerâmica que acabou sendo muito usada para fazer vasos, né, que tinha um estilo também parecido com o dos gregos, né, a questão da influência. Outras coisas que eles faziam também com essa cerâmica eram tigelas, jarros, xícaras, utensílios e até alguns vasos. Essa cerâmica era muito utilizada em túmulos e ela acabou sendo amplamente exportada para a Europa através ali do mar Mediterrâneo. Bom, outra coisa que eles faziam eram urnas funerárias de terracota, estatuetas de bronze e os espelhos de bronze. Esses espelhos, que na verdade não refletiam a imagem, mas eles tinham o formato de um espelho, por isso que é chamado de espelho, mas eles tinham figuras mitológicas que eram gravadas nesses espelhos de bronze, né? Como vocês podem ver na imagem aí, só remete à forma de um espelho, mas não era um espelho de refletir imagem. Bom, e com relação às esculturas que acabaram se perdendo com o tempo, essas feitas de bronze, uma das poucas que restaram foi a Quimera de Arezzo. E essa aí acabou sendo encontrada dentro de um túmulo. Bom, com relação às guerras, como eu mencionei, os etruscos eles tinham um comércio forte ali com vários povos no Mediterrâneo. E eles passaram a dominar o Mediterrâneo Ocidental. Então teve um momento em que eles se aliaram ao povo de Cartago, né, os cartaginenses, para defender os seus interesses comerciais, e tiveram uma luta contra os gregos, numa batalha que foi a Batalha Naval de Alaia, também conhecida como Batalha do Mar de Sardenha, em 540 a.C. Na Sardenha, inclusive, já fiz um vídeo sobre Sardenha. A Sardenha, quiser dar uma conferida, chegar nesse card aí em cima, né, que tem essa questão dos gregos terem chegado por lá, os fenícios também. Então tinham essas disputas. Nessa época da antiguidade era os gregos e os fenícios que disputavam ali o mundo, fazendo suas colônias. Bom, os etruscos têm esse grande domínio nos mares na costa ali da Itália, e os gregos os chamavam de piratas canalhas. Pô, isso é uma coisa bem pejorativa. Mas aí no século V a.C., a cidade de Siracusa, aquela famosa cidade lá na ilha da Sicília, ela acabou se tornando uma grande potência no Mediterrâneo e se uniu a uma colônia grega chamada de Cumas, que inclusive é considerada como a primeira colônia grega fundada lá na Itália. E eles enfrentaram os etruscos na Batalha de Cuma, que ocorreu em 474 a.C., com a vitória dos aliados contra os etruscos. Só que aí o pior ainda estava por vir para os etruscos, e foi com Dionísio I, que era um tirano lá de Siracusa, que atacou a costa etrusca em 384 a.C., destruindo muitos dos portos dos etruscos. Então esses fatores acabaram sendo muito importantes para o declínio das cidades etruscas durante os séculos 4 e 3 a.C. Com relação ao exército etrusco, eles tinham um estilo muito parecido com o dos gregos, né, com os hoplitas, isso no século 4 a.C., a mesma forma dos capacetes, a armadura que na verdade era feita de couro, todos os elementos que tinham ali. É uma estatuetazinha que representa um soldado etrusco, né, que remete muito à lembrança dos gregos. E depois eles passaram a usar um exército mais móvel, existindo a possibilidade de ter utilizado carruagem. Foi encontrada a carruagem dentro de um túmulo,
mas não necessariamente que a gente pode garantir que os etruscos utilizavam carruagens nas batalhas. Pode apenas ser um indício ali, de um indício no caso, de que essa carruagem era utilizada apenas em cerimônias. Mas enfim, já no século V a.C., os etruscos eles vão começar a contratar mercenários, como vários outros povos naquela época, e eles vão construir muralhas com torres para proteger suas cidades, são grandes portões, já que eles estavam ali com um novo vizinho, na verdade um vizinho já antigo, mas era uma cidade pequena que já não era mais tão pequena, a famosa cidade de Roma, né? Todo mundo já deve ter imaginado quando comecei a falar. Bom, então, além dos romanos, também tinham tribos celtas que costumavam atacar os etruscos. Eles vinham lá do norte da Itália e atacavam constantemente os etruscos entre os séculos 5 e 3 a.C. Eles chegaram a fazer as pazes, faziam alguns acordos de paz, mas não muito fortes assim, digamos que eram coisas mais frágeis esses acordos. E aí tivemos esse período de 200 anos de ataques e períodos de trégua com essas tribos. E aí em 406 a.C. é que Roma começa a mostrar sua força para cima dos etruscos. Eles atacaram a cidade-estado de Veii e depois fizeram um cerco na cidade de Chiusi. E aconteceu nesse mesmo ano a Batalha de Centino, que aconteceu em 295 a.C. Tanto esse cerco de Chiusi e a Batalha de Centino aconteceram no mesmo ano. Com um exército bem mais poderoso, né, e que a Roma tinha, e no caso dos etruscos, aquela questão da falta da unidade, como falei, eram estados independentes, não existia uma união entre elas, isso foi facilitando a vida dos romanos. E aí em 208 a.C., Roma conseguiu conquistar várias cidades etruscas, que foram as cidades de Tarquínia, Oviedo e Vulti, entre outras cidades. Já no ano de 203 a.C., caiu a cidade de Sereveteri, que era uma das mais importantes para os etruscos. Era como se fosse ali uma das últimas resistências que os etruscos tinham contra a expansão dos romanos. Os romanos muitas vezes massacravam os etruscos, vendiam como escravos, no caso dos derrotados, e foram estabelecendo suas colônias naquele território da Etrúria, e foram repovoando essas cidades com seus veteranos do exército. Bom, o fim dos etruscos aconteceu quando algumas cidades etruscas remanescentes, que ainda mantinham a sua independência, elas se aliaram a Caio Mário naquela primeira guerra civil de Roma, Caio Mário contra Sula. Como vocês sabem, né, vimos recentemente nos vídeos tanto do Caio Mário como nos vídeos do Sula, o Sula venceu essa guerra contra o Caio Mário, e aí ele devastou as cidades etruscas, fazendo uma retaliação ali, um grande saque que aconteceu entre 83 e 82 a.C. Bom, e aí a cultura etrusca acabou sendo perdida com o tempo, dando lugar ao latim, e a sua literatura foi praticamente destruída, assim também como a sua história. Bom, apenas 2.500 anos depois que os etruscos sumiram da sua existência na Itália, é que essas tumbas que foram descobertas e foram encontradas intactas com vários artefatos, pinturas nas paredes, o que nos deu noção de como é que era o povo etrusco. Então, quase que esse povo desapareceu, né, sendo assimilado pelos romanos. Mas é claro que os romanos, assim como pegaram dos latinos, assimilaram muitas coisas dos etruscos para a sua cultura e algumas questões dentro da sua sociedade. Mas isso eu vou falar lá no acampamento Zelota, um vídeo sobre essa questão do que os romanos assimilaram dos etruscos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que é um vídeo com um ritmo mais diferenciado que eu faço normalmente. Mas, bom, enfim, faz parte, tá? Meio prejudicado aqui contra essa gripe. Espero melhorar semana que vem, poder fazer um vídeo decente melhor para vocês. Bom, então vou estar colocando enquete aí na sexta-feira ou mais tardar no sábado. E vou trazer um personagem, né? A gente já viu aí várias civilizações em sequência, né? Agora. E vou trazer um personagem, tirando aquele especial, né? Que foi do Pilatos, foi da Páscoa.
Vamos fazer uma coisa aí, né, com algum comandante da antiguidade. Vai fazer um tempinho que a gente não trabalha, né? Bom, então vou ficar por aqui. Um abraço, Celota. Até lá. Falou, pessoal.